Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto que a gente começou a semana passada, ordens e classes. Tudo isso está relacionado ao sistema de numeração decimal. Lembra que a gente falou a semana passada? Pois bem, então quando a gente fala em ordem, estamos falando de cada algarismo. Então, de acordo com a sua posição. Então, nós temos aqui ó, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Ou seja, cada algarismo representa uma ordem. Já classe ou as classes está relacionada a três ordens juntas. Ou então, quando nós não temos três ordens, mas o que sobra faz, por exemplo, nós temos aqui 31.243. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco ordens. Por isso que a gente coloca aquele pontinho, lembram? De 3 em 3? Pois bem, está relacionado às ordens. Então, a cada 3, um pontinho. Então, e agora, tia Dalvana, sobraram apenas dois algarismos. Eles formam uma classe? Formam, sim. Então, se nós temos três ordens, nós formamos uma classe. O que sobra, independentemente de ser um algarismo, dois ou três, nós também temos aí outra classe. Se nós tivéssemos aqui mais, por exemplo, mais outro algarismo, continuaríamos tendo duas classes. Agora, se nós tivéssemos mais um aqui, por exemplo, então a cada três nós formaríamos outra classe e o que sobra dá o início de outra classe. Então, portanto, nós diríamos que nós tínhamos aqui ó, uma, duas, três classes. Mas se tratando do nosso número de hoje, 31.243, nós podemos dizer que tem 5 ordens e duas classes. Uma classe completa e uma incompleta, certo? Então, nós iremos falar também em relação ao quadro valor de lugar que a gente sempre fala e que eu sempre falo para vocês utilizarem dele para descobrir algum número que vocês por acaso possam ter dúvida. Geralmente a gente fica com muita dúvida de ler um número quando ele é muito extenso, ou seja, quando ele é muito grande. Então, a gente realizando essa prática de colocar o quadro valor de lugar, a gente consegue identificar rapidamente e descobrir que número é este. Por exemplo, se eu não sei que número é este, o que eu vou fazendo? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, este número aqui é composto por 3 dezenas de milhar. Vou colocar um M para abreviar aqui. Uma unidade de milhar, certo? 2 centenas, 4 dezenas, 3 unidades, certo? Então, desta forma, fica muito mais simples nós identificarmos de que número nós estamos falando de uma forma exata. Então, se nós tivéssemos mais outros, seria uma centena de milhar, depois passaríamos para unidade de milhão e assim sucessivamente. A princípio, a gente deve compreender. Ordem é cada algarismo no seu devido lugar. Está relacionado a isso, certo? Já a classe é a junção de três ordens. Ou que falta também, para formar as três ordens, também dá origem a uma classe. Então, lá no livro, na página 133, vocês irão compreender bem direitinho o que é ordem e o que é classe. Então, nós temos aqui, ó, esta parte que a gente já iniciou a semana passada. Esta parte também, inclusive, nós fizemos a primeira questão. E hoje nós iremos prosseguir falando um pouco mais de ordem e classe. Ok? Mas se eu tiver um número bem pequeno, por exemplo, 32, eu tenho uma classe? Tenho, pessoal, eu tenho uma classe apenas. Então, se eu tiver apenas um algarismo, eu tenho apenas uma classe. Se eu tiver dois, apenas uma classe. Se eu tiver três algarismos, eu tenho apenas uma classe. Mas já se eu tiver 4 algarismos, aí eu passo a ter aí
duas classes. Então, a cada 3, nós formamos uma classe. Se nós não estivermos os 3 números ou os 3 algarismos completos, nós também formamos uma classe, só que nós chamamos de classe incompleta, certo? Como esta aula servirá de apoio para hoje e para amanhã, nós também iremos falar de uma forma bem resumida sobre o valor absoluto e o valor relativo. Pessoal, o valor absoluto nada mais é que o algarismo em si. Já o valor relativo é quanto vale aquele algarismo, certo? Então fica muito simples de nós compreendermos. O valor absoluto, aqui se eu tenho 3, o absoluto é 3. Se eu tenho o algarismo 5, o absoluto é 5. Já o relativo, como está relacionado ao valor, então se eu tenho aqui um 3, está no lugar da unidade, então eu tenho 3. Já o 5, percebo que está no lugar da dezena. Então nós temos aqui 5 dezenas, então quer dizer que nós temos 50. E se nós tivéssemos outro algarismo aqui, por exemplo, 3? Então, o valor absoluto do 3 continuaria sendo 3, e o relativo, que está no lugar da centena ou das centenas, equivale a 300, certo? Então, é bem simples esse conteúdo. Basta nós lembrarmos que o valor absoluto é o algarismo em si, e o relativo, quanto vale, certo? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Espero também que vocês tenham compreendido. Caso fique alguma dúvida, não deixem de perguntar.